Quem foi Isaque? Por que Isaque não mudou de nome? Porque quem deu o nome para Isaque foi o próprio Criador. Os outros receberam seus nomes de seus pais. Isaque foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara, Gênesis 17 versículo 19 e capítulo 18 versículos do 19 ao 15. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaque, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram nações, Gênesis 17 versículo 20, é em Isaque que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada, Hebreus 11 versículo 18. Isaque foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaque nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tenha sido em Gerar. O que significa o nome Isaque? O nome Isaque significa riso, aquele que ri ou ele ri, do hebraico. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. Gênesis 17 versículo 19. Abraão riu dessa promessa. Gênesis 17 versículo 17. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, Sara também riu devido a certa incredulidade. Gênesis capítulo 18. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso, e que todos que soubessem iriam rir com ela. Gênesis 21 versículo 6. História de Isaque e Ismael. No dia do desmame de Isaque, seu irmão, Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar. Gênesis 21 versículo 10. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu. Gênesis 21 versículo 11. Mas Deus tranquilizou Abraão dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaque. E que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Gênesis 21 versículos 12 e 13. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhe havia pedido. Muito provavelmente Ismael tinha por volta de 16 anos quando ocorreram esses acontecimentos. No capítulo 25 de Gênesis, encontramos Isaque e Ismael juntos novamente para sepultar Abraão. Gênesis 25 versículo 9. Quem foi Isaque? Abraão, Isaque e o sacrifício. No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus o prova, ordenando-lhe que oferecesse seu filho Isaque em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaque no momento do sacrifício, mas segundo o historiador Flávio Joséfo, acredita-se que Isaque tinha cerca de 25 anos naquela ocasião. Isso condiz com o relato bíblico de que ele já era forte o suficiente para carregar a madeira para o holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaque não sabia que ele seria sacrificado. Gênesis 22 versículo 7. Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaque no altar para imolá-lo, porém foi impedido. O casamento de Isaque e Rebeca. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Em Gênesis 24, Abraão pediu para que seu servo trouxesse de sua terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. Abraão creu que o Senhor garantiria o êxito da missão, e assim foi. Algumas pessoas procuram usar erroneamente o capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, para tentar defender a possibilidade de um casal morar junto sem se casar. Uma exposição simples do capítulo 24 revela que tal interpretação é totalmente equivocada. Basicamente, o servo que Abraão enviou era seu procurador na missão, e naquela época, casamentos arranjados eram comuns. Rebeca não tinha mais pai, portanto seu irmão Labão era o patriarca da família. Ele tinha autoridade religiosa e civil sobre sua casa. Diante da família de Rebeca, o servo de Abraão formalizou a proposta de casamento, e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e ao seu irmão. Gênesis 24 versículos do 21 ao 53. Em Gênesis 24 versículo 58 lemos sobre como Rebeca aceitou a união. Por fim, em Gênesis 24 versículo 60, Rebeca foi abençoada por sua família, provavelmente por seu irmão, significando a oficialização legal do casamento dentro dos moldes daquela época. Portanto, quando Isaque levou Rebeca para a tenda, ela já era sua esposa oficialmente. Os filhos de Isaque. Isaque e Rebeca esperaram 20 anos por filhos, pois Rebeca era estéril. Isaque intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca e ela engravidou dando à luz aos gêmeos Esaú e Jacó, quando Isaque tinha 60 anos. Mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, instigado por sua mãe, Jacó se aproveitou do fato de Isaque ter visão fraca devido à idade,
e se passou por Esaú, recebendo a bênção que cabia ao primogênito dos filhos. Embora aquele ato tenha tomado Isaque de surpresa, em nenhum momento Deus foi surpreendido. Muito pelo contrário. Quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos se empurrando dentro de seu ventre. Quando ela consultou o Senhor sobre aquilo, ele esclareceu que dentro do ventre dela havia duas nações, e que o mais velho serviria o mais novo. Gênesis 25 versículo 23. Na Epístola aos Romanos, Paulo faz uma exposição profunda desses relatos de Gênesis, afirmando que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus já havia escolhido Jacó. Romanos 9 versículos do 11 ao 13. Curiosidade sobre quem foi Isaque. 1. Caráter. Isaque era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer-lhe em sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre os poços em Gerar. Possivelmente ele era afetuoso, e bastante ligado à sua mãe, Sara, de quem sentiu profundamente a morte. Ele não guardava rancores, pois relevou a atitude de Abimeleque. 2. Fé. E Isaque também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Além disso, ele é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, devido a suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. 3. Mentira. Isaque repetiu a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã ao invés de esposa. Gênesis 26 versículo 7. No caso de Abraão isso era uma meia-verdade, porém no caso de Isaque era uma informação inteiramente falsa. 4. Preferência. Isaque nitidamente tinha certa preferência por seu filho Esaú. Alguns argumentam que tal preferência poderia ter sido causada em resposta ao favoritismo de Rebeca por Jacó. 5. Nome. Isaque, diferentemente de seu pai Abraão, e de seu filho Jacó, foi o único que não teve seu nome mudado por Deus, já que o próprio Deus anunciou seu nome a Abraão antes de seu nascimento. 6. Morte. Isaque morreu com a idade de 180 anos. Gênesis 35 versículo 28. 7. Vida espiritual. Paulo fez uma comparação entre Isaque e Sara por um lado, e Agar e Ismael por outro, em Gálatas 4 versículos do 21 ao 31. Tal comparação por Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nos faz filhos da promessa como Isaque. Obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para levar esta informação adiante.